Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os principais pontos da economia na visão do Lula, na recente entrevista que ele deu para a Globo News. E ele falou de inflação, salário mínimo, cobrança de imposto de renda, equilíbrio fiscal e Banco Central independente. Então eu quero trazer esses 5 pontos para você e o ponto mais recente que ele falou na data de ontem. E para finalizar, como é que isso pode ser interpretado aí na economia? Vamos lá? Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa, eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias tem vídeo novo aqui. Vamos lá, vamos começar falando então primeiramente dessa entrevista recente que foi dada há apenas 2 dias. E os últimos 20 minutos de entrevista foi sobre a visão do Lula sobre a economia. E ele começou falando primeiramente da questão da inflação, dizendo que o país tem uma meta de inflação de 3,7%. Houve aí uma inconsistência na fala do presidente, porque a meta de inflação para 2023 vai de 3,25 a 4,75. Então a meta é 3,25, sendo que como tem aí uma possibilidade de variar 1,5, ela pode chegar então aí a 4,75. E aí você entende qual que é o teto e qual que é a meta. Então houve aí um equívoco na fala. Mas no principal é essa fala que eu coloco aí para você. O Lula disse: "Você estabeleceu isso. Isso é a meta que ele estava falando. E é obrigado a arrochar mais a economia para atingir a meta. Por que não 4,5% como nós fizemos?" O que o Lula está dizendo aí é que muitas das vezes, se você tem aí uma inflação alta, você vai precisar de uma taxa Selic mais alta. E isso é uma verdade. E aí a última colocação dele é que surpreendeu o mercado. Por que não 4,5% como fizemos? O que o Lula quer dizer com essa frase? Lá no primeiro governo dele, a inflação foi um pouco mais alta e o Brasil cresceu bastante. Só que isso foi muito impulsionado pelo crescimento das commodities na China. A China chegou a crescer mais de 14%. É isso mesmo, 14% ao ano. Você não viu errado. E eu vou deixar um vídeo aqui no alto que eu explico um pouco do que aconteceu lá atrás para você compreender. Então, na visão do Lula a respeito da inflação, não teria problema uma inflação um pouco maior, desde que nós estivéssemos aí atendendo a outros pontos. Vamos falar sobre o segundo ponto, então, principal na visão do Lula, que fala sobre o Banco Central independente. Ele disse: "Se brigou muito no Brasil para ter um Banco Central independente, e isso é a mais pura verdade. Foi difícil chegar nesse estágio, achando que ia melhorar. Mas a inflação está do jeito que está e o juro está do jeito que está." Ou seja, o que ele está dizendo é que o Banco Central independente não impediu dos juros estarem tão alto e a inflação também. É isso que ele quis dizer na fala dele. E aí ele ainda complementou: "É uma bobagem achar que o Banco Central independente vai fazer mais do que o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente da República, mais do que o Meirelles fez." Ele novamente está recapitulando lá o governo dele, em que o Banco Central era totalmente subordinado ao presidente da República. Ele não tinha um mandato como ele tem hoje, que é de 4 anos. Então o atual presidente do Banco Central ainda tem mais 2 anos de mandato. E o que o Lula está dizendo aí é que essa independência não foi capaz, então, de controlar a inflação. Essa é a visão aí do atual presidente do Brasil. Então ele vê que o Banco Central independente não fez diferença para a economia. E você, concorda ou discorda até agora desses pontos? Escreve aí nos comentários que eu quero poder entender o que você está pensando. Vamos para o terceiro ponto. Então falamos de inflação, Banco Central independente. O terceiro ponto da entrevista diz respeito ao assunto equilíbrio fiscal. E o Lula disse: "Não vamos gastar mais do que arrecadamos." A pergunta que o mercado ficou é: isso é uma promessa ou isso é uma expectativa? Porque o Lula afirmou isso de uma forma muito taxativa. E ele ainda complementou: "Ninguém foi mais responsável que eu. O único país que cumpriu o superávit fiscal todos os anos."
e eu deixei uma reserva de 370 bilhões de dólares. É verdade sim que essa reserva foi deixada realmente no governo Lula e é ela que dá aí um certo equilíbrio, uma certa folga na nossa economia. O que o mercado quer saber é como que ele vai garantir o equilíbrio fiscal, ou seja, o equilíbrio entre receitas e despesas, de maneira que a confiança com o Brasil não seja abalada. Então o Lula está dizendo que a garantia é ele já fez no passado e ele pode continuar fazendo, e que o mercado não pode ficar desconfiado assim da palavra dele. E quanto a esse ponto ainda, nós ainda queríamos dizer aqui para você que a expectativa então é essa. Como será feito? O ministro Haddad divulgou algumas medidas, mas que o mercado ainda está olhando de lado para essas medidas, porque não conseguiu entender ainda aonde que vai ser adotada o corte de gastos, que pelo visto ainda não está muito claro no novo governo. Então o equilíbrio fiscal está aí baseado no presente momento, na promessa do presidente Lula, mas parece que em breve teremos algumas medidas mais concretas ao longo dos próximos meses. Vamos para a quarta principal informação da entrevista do presidente: política social. Eu acho que esse é um ponto que o presidente vem batendo entrevista após entrevista. E vamos tentar trazer para você. Ele diz que o Brasil precisa ter uma distribuição melhor de renda. Aliás, ele vai mais além. Ele diz que o país tem uma dívida histórica. E então, essa política que foi feita no governo anterior, ela até piorou a pobreza no Brasil. A população ficou 30% aí mais pobre, passando fome. Literalmente foi isso que ele falou. 30% da população está passando fome. Então, ele tem dito que gastos como saúde e educação não são gastos, mas investimentos. O que ele quer dizer com isso? Que toda vez que ele está falando que ele vai ter que colocar mais dinheiro para a saúde e para a educação, o mercado tem reagido de forma negativa. E ele tem dito que isso daí é um investimento. É um investimento no lado social importantíssimo, de acordo com o presidente, e que o mercado tem interpretado muito mal as declarações dele e não tem olhado isso como um investimento. Para você, é gasto ou é investimento? Eu quero saber. Escreve aí. E olha, se você não faz parte, nós temos aqui o Clube de Membros, que é uma área exclusiva para que você tenha vídeos exclusivos, lives, para que você possa participar aqui dos nossos debates. Enfim, são mais de 15 vídeos gravados e eu vou deixar aqui no alto o link caso você queira participar. E olha, nesse final de semana tem o vídeo que eu falo das melhores taxas título a título para você. Então, se você quer entender exatamente as melhores taxas de pré-fixado, IPCA e IPCA principal, assiste que você vai gostar. Vamos lá para o quinto ponto, que esse é o ponto que pode afetar aí no seu bolso, que é o imposto de renda. O presidente disse que 60% das pessoas no Brasil ganham até 6 mil reais. E ele disse que uma pessoa que ganha aproximadamente 5 mil não consegue ter uma renda razoável, porque ela tem que gastar muito com aluguel, com alimentação, com transporte e não sobra nada para o consumo. Então a ideia dele no imposto de renda é essa que está aí para você. É diminuir o imposto de renda para os mais pobres e aí entenda, os mais pobres, aqueles que ganham até 5 mil reais. E a ideia do presidente é que essas pessoas não paguem mais imposto de renda. Ou seja, é uma ideia bem ousada. E as demais pessoas? As demais pessoas são aquelas que ele julga que ganham mais, que são mais ricas. E essas deverão pagar mais imposto de renda e, inclusive, devem pagar também sobre dividendos. Então, prepare aí para você entender o que pode vir nos próximos meses. Para finalizar aqui para você, eu quero trazer a matéria que saiu na data de ontem. A gente podia nem ter juros, afirma Lula em nova crítica ao Banco Central. O presidente comentou nos últimos 2 dias as políticas aplicadas pela instituição, que funciona de forma independente e possui diretoria com mandato fixo. E aí vem uma matéria explicando aí para você a preocupação do presidente, então, com essa questão social. E ele diz que o Banco Central não tem ajudado muito. E aí traz uma série de informações importantes. Mas a principal, eu acho que é essa daí do título principalmente. A gente podia nem ter juros,
afirma Lula na nova crítica ao Banco Central. Para finalizar aqui para você, eu quero te dizer que estamos encerrando em pouquíssimas horas os nossos cursos www.vininvest.com.br. Lucro máximo na renda fixa. Você vai aprender tudo, absolutamente tudo sobre CRI, CRA, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, de uma forma didática, simples, objetiva. É um curso vitalício. Você pode pagar em 12 vezes sem juros e ainda poder ter aqui a sua participação nas lives, assistir todo o conteúdo quantas vezes desejar, enquanto tiver a plataforma. Agora, se você quiser só sobre o Tesouro Direto, tá aí. Aprenda a investir no Tesouro Direto com informações que ninguém te passa. São segredos escondidos do Tesouro Direto. Inclusive, tem um conjunto de aulas exclusivas sobre marcação a mercado. Para finalizar aqui para você, você precisa entender como que essas declarações do presidente, elas podem ser compreendidas. Então o presidente diz que nós temos uma dívida social, uma diferença muito grande entre ricos e pobres no Brasil. Eu aqui não quero que você concorde. Eu quero explicar como o presidente está pensando para você entender o impacto no seu investimento. Então, a partir dessa declaração, significa que nós devemos ter aí gastos sociais mais elevados, bolsas, auxílios, que possam tentar diminuir, então, essa diferença social entre mais ricos e mais pobres. Além disso, devemos ter também aí uma questão de arrecadação que poderá ser mexida. Quando o presidente fala em isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil, significa então que nós poderemos ter uma queda forte na arrecadação. Então, para o mercado fica estranho. Como é que você vai aumentar as despesas, os gastos sociais e reduzir então a arrecadação? Só que veja, na medida que o presidente então coloca mais dinheiro no mercado, como por exemplo auxílios, o que vai acontecer? Quanto mais dinheiro no mercado, maior tem sido então a inflação. E aí talvez seja por essa razão que o presidente tem dito que uma inflação maior não teria tanto problema, porque no governo dele houve um grande crescimento. E é isso que pensa o presidente. Se puder ter uma distribuição de renda melhor, essa população vai gastar mais. Consumindo mais, ela vai aumentar o PIB, o país vai crescer e aí não teria tanto problema a inflação. Só o tempo dirá se isso vai dar certo ou não. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E olha, 2023, o ano da oportunidade na renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.